Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo, pegando seu chá, sua água, seu café e irmos para a nossa leitura de hoje. Estamos no dia 182 e vamos ler Salmos do capítulo 106 ao capítulo 108. Bora lá? Capítulo 106. A bondade de Deus para com Israel. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é correto. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo. E quando libertares, liberta-me também a mim. Deixe que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte da felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos contra os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o seu grande poder, ele os salvou, como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando na terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriam os inimigos, não escapou nenhum deles. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores dele e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que havia sido feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram a Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas, porém Moisés, o servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram nas promessas de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram com as suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene: ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se juntou no Monte Peor para adorar o deus Baal, e eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado, e foram atacados por uma doença terrível. Mas Cinéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, na fonte de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifício aos ídolos de Canaã, e o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele o abandonou nas mãos dos pagãos e estes o dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor nosso Deus, liberta-nos, tira-nos hoje do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, louvem o Senhor agora e sempre.
Que todos os povos da terra digam amém. Aleluia. Quinto livro, Salmo 107 a Salmo 150. Salmo 107. Louvor a Deus pela sua bondade. Deem graças a Deus o Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros. Do norte, do sul, do leste e do oeste, alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que têm fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo, e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e que chegaram perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Alguns viajaram em vários navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. E eles viram o que o Senhor Deus fez, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava a ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava de nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor, e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anuncie a sua grandeza, quando o povo se reunir, louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado, por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali, e eles destruíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Capítulo 108. Oração pela vitória. Salmo de Davi. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, e eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. O Senhor, ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações e te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No teu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também, Efraim é meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será minha bacia de lavar e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Como Deus do nosso lado venceremos, e
Com ele derrotaremos os nossos inimigos. Olha que final de passagem poderosa falando a respeito da confiança em Deus e de como as situações podem mudar. Mas eu gostaria de chamar a nossa atenção agora para o Salmos capítulo 106, do versículo 13, que fala o seguinte: mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Uma coisa muito interessante nessa passagem é o apontamento dizendo que o povo deveria ter buscado o conselho de Deus antes de ter feito ou agido alguma coisa. E é engraçado nós pensarmos que quando nós vamos consultar a Deus, nós pensamos que devemos gastar algum tempo em oração antes de alguma decisão importante, alguma escolha que vai fazer uma diferença substancial na nossa vida. E aí é que está o grande problema. É que nós achamos bom fazer isso, mas nós não consideramos essencial e primordial fazer isso. Muitas das vezes as decisões que nós precisamos tomar têm elementos as quais estão ocultos de nós. Coisas que a gente não consegue ver, coisas que estão além da nossa compreensão. E para prever algumas coisas dessas, nem as pessoas mais inteligentes poderiam dar conta. Temos um caso icônico na palavra que nos faz ver isso claramente. Josué, no capítulo 9, do versículo 3 ao 21, vai falar o seguinte: quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com outros rasgados e remedados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. E eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: nós, seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos a notícia de tudo que ele fez no Egito e também soubemos o que ele fez com os 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem, mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho esses odres, eles eram novos, mas veja, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. Os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava ali perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram à cidade onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jeraim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas, em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes, mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-lo viver, senão Deus nos castigará. Deixe que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. E foi isso que os líderes disseram. Basicamente, o contexto dessa passagem é o seguinte: Moisés tinha acabado de morrer e agora Josué entrou no lugar de Moisés, fazendo com que o povo adentrasse a cidade de Canaã. E existiam diversas exortações da parte de Deus para não deixar ninguém vivo. E antes que você possa pensar que era simplesmente um genocídio, Deus mesmo tinha falado que ele tinha dado 400 anos para que aquele povo viesse a arrepender. Povo esse que queimava os seus filhos e adorava e usava isso como adoração. Povo esse que se prostituía. Povo esse que cometia diversas e sérias crimes hediondos em todos os tipos de instâncias. Povo esse que também matava e coagia outras pessoas ao seu redor, escravizava outras pessoas ao seu redor. Povo esse que, moralmente dizendo, não tinha como não ser condenado por Deus. E a gente vai ver que esse é um tipo de juízo de Deus através do povo de Israel para com o povo de Canaã.
Deus vai deixar severas advertências para que o povo de Israel, quando adentrasse a terra, não deixasse ninguém com vida. A gente vai ver alguma delas em Êxodo 23, do capítulo 23, do versículo 32 e 33, vai falar: não farás nenhuma aliança com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, isso te será por cilada. Números 33, 55 vai falar o seguinte: porém, se não expulsares os moradores da terra diante de vós, então os que deixardes ficarão como espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas bocas, e vos perturbarão na terra em que habitareis. Deuteronômio 7, 1 ao 4. E destruirás totalmente. Não farás com eles aliança, nem terás piedade deles, pois desviarão teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Basicamente, Deus está falando assim: isso é uma coisa que vocês não podem negociar. Se vocês tomarem essa decisão errada, lá na frente vai acontecer muita coisa errada. Mas aí alguém poderia dizer: tá, Calel, mas Josué não sabia que eles eram daquelas terras. Eles foram enganados. Deus não pode colocar isso na conta deles. Deus não deveria julgar alguém por ter sido enganado. Aí é que está o grande problema da situação. Se nós seguimos por essa ótica, Deus não deveria ter julgado Adão e Eva e ter decretado o quê? A maldição. A grande questão é que se Adão e Eva tivessem consultado a Deus a respeito de se deveriam ou não deveriam ter comido o fruto da árvore da sabedoria e do conhecimento do bem e do mal, nós não estaríamos hoje passando o que nós estamos passando hoje. Se Josué tivesse, antes de ter tomado a escolha, falado para aquelas pessoas: olha, tudo isso parece muito bom, tudo isso parece muito legal, vocês estão aqui por causa de Deus, nós estamos aqui também por causa de Deus, vamos andar juntos. Em vez de Josué tivesse tomado qualquer decisão, ele tivesse só falado assim: mas me dá um dia para mim consultar a Deus para saber o que eu devo fazer. Por mim, eu já fazia isso agora, mas eu quero saber o que Deus quer falar para mim. Claramente Deus daria e falaria para eles que aquela situação ali era uma cilada. Deus quer ser consultado não como um sabichão que vai fazer a gente ficar esperando, vai ficar frustrando os nossos planos, ou até mesmo vai ficar sumido e vai deixar a gente ficar falando ao vento. Muito pelo contrário. Jeremias 33:3 vai falar o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Josué não sabia que aquele povo estava tentando enganar ele. E eu e você muitas vezes não sabemos que as nossas decisões às vezes podem parecer muito boas aos nossos olhos, mas que elas vão levar à morte. Outro versículo da Bíblia vai falar também a mesma coisa, que todos os caminhos parecem retos aos olhos humanos, mas o Senhor sabe e pondera cada um deles, porque uns podem levar para a morte. O que eu quero dizer com isso é: será que nós estamos entendendo qual é a nossa posição diante de Deus? De que isso não é meramente uma boa prática, mas que nós consultarmos a Deus para as nossas escolhas é algo que não somente é primordial e necessário, mas é algo que funciona. Deus quer se revelar e quer se manifestar a nós. A única coisa que a gente precisa é ter paciência e ser submisso à sua resposta. Vocês já imaginaram se Josué tivesse perguntado para Deus: Deus, faça ou não? E Deus só chegasse e falasse que não. E ele ia começar aquela conversa com Deus: mas por que não? Eles parecem um povo tão legal e tudo mais. Às vezes, quando Deus fala que é não. E ele, como Jó, não precisa nos dar todas as respostas. Ele só precisa ser Deus. E isso já está valendo. E as respostas de Deus para nós e para aquilo que a gente vai consultar o Senhor são sim e amém, são para o nosso bem. A mesma coisa se uma criança viesse dizendo para mim: Caleb, eu posso comer sorvete todo dia? O que eu falaria para ela? Não. Ela ia encher o meu saco, ia perguntar 300 vezes por que não pode comer sorvete todo dia. Mas ela deveria se contentar simplesmente com o meu não, porque eu sei o que é melhor para ela. Ela não sabe discernir. A grande vantagem de nós consultarmos a Deus é que Ele tem o plano completo. Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo. Por isso, meus irmãos, a gente termina hoje essa leitura com essa exortação. Deus sabe o que está acontecendo na tua vida. Busca Ele, pergunta para Ele, entra no conselho dele, jejua, faz campanha.
mas não fique sem o conselho do Senhor, porque Ele sabe e Ele é um maravilhoso conselheiro. Que Deus te abençoe. Coloque nos comentários o que mais chamou a sua atenção na leitura de hoje e nós nos encontramos aqui amanhã. Até mais!